Estamos todos com a paz do sumo sacerdote Jesus Cristo. Glórias a Deus. Hoje temos um tema muito importante, extinto na terra, a nova aliança. Hebreus capítulo 8 e o versículo 6. Leiamos a palavra de Deus. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, ao único Senhor, Mestre Redentor e Todo-Poderoso. Nós te agradecemos por tua palavra nesta noite. Fala conosco, sumo sacerdote Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Vamos falar nesta noite, no específico, a nova aliança, né? Glórias a Deus, porque aqui nós referimos dentro da Escritura Sagrada que Cristo é o mediador de uma nova aliança, de uma melhor aliança, né? Melhor que aquela que foi feita a Moisés, agora interpretando toda aquela para uma melhor aliança, confirmada também em melhores promessas. Para as pessoas sem conhecimento, a nova aliança nada representa. Vocês sabem que foi trocado pela graça, não sabem? Então, hoje é a graça, não é nova aliança mais. Mas as tribos dos filhos de Israel não reconhecem a graça, reconhecem a nova aliança. Para as pessoas sem conhecimento, a nova aliança nada representa, porque trocaram pela graça que hoje conhecemos. Precisa a humanidade conhecer o sumo sacerdote Jesus que viveu na terra, Porque conhece Jesus, mas não conhecem o sumo sacerdote Jesus. Atualmente, muitas pregações falam que ele não se tornou sumo sacerdote. Existem muitos dogmas religiosos, muitas pessoas que se dizem bastante conhecedora, ainda têm a pose de dizer que a nova aliança não existe, existe a graça. Porque estamos num tempo que pecar pode, Deus é obrigado a perdoar. Os descendentes de Israel acreditam que Cristo trouxe espiritualidade à terra e que é necessário autenticar o seu sacerdócio para ser circuncidado e se tornar herança de Abraão. A missão do Senhor, segundo a Escritura Sagrada, foi restaurar o que os homens destruíram. Então hoje vocês veem que é necessário ter o sacerdócio de Cristo para ser circuncidado. Ontem até falamos esse assunto, né? Estudo pelo zelo, quem não tem pode adquirir, a gente pode passar para as pessoas abaixarem o zelo, né? Até explicamos no zelo ontem que, de qualquer forma, para entrar na Cidade Santa precisa ser circuncidado, Agora, muita gente, antes que a gente explica, isso acontece com pessoas que, entre aspas, dizem ser religiosas. Olha, ele está pregando, né, o que eles falam, a lei. Olha aí o que eles falam, né? Está pregando lá naquele tempo do Antigo Testamento. Sendo que o apóstolo Paulo disse que todos precisam ser circuncidados de igual modo. É verdade. Você acha que a circuncisão caiu? Você acha que a circuncisão agora não existe mais? Se a própria palavra nós entendemos ontem, nós explicamos ontem, que a circuncisão é perpétua. Se ela é perpétua, ela não pode cair.
ela pode mudar o jeito de agir, mas não pode cair. É igual o sábado. Ele também é um sinal, é um perpétuo. Ele também não pode cair, mas mudou a forma de agir. Então, o que as pessoas pensam? Eles não sabem discernir as coisas e pegam uma coisa falsa e te condena por aquilo. Mas vamos ouvir aqui Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, acima do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. É isso, nós temos um sumo sacerdote tal, poderoso, que está sentado à destra da majestade. Assim que Roma se tornou um grande império e domina Jerusalém, os mandamentos de Deus perecem. Eles trouxeram para Jerusalém 613 leis ismaelitas e as implantou. Conforme o costume daquelas tribos, eram 2 sumos sacerdotes que liam os livros sagrados, porquanto em Israel empossavam um sumo sacerdote da linhagem de Arão. Assim prevalecia o pacto do Todo-Poderoso com a nação judia. Mas a lei, apoderando dos hebreus, desaparece o justo da terra. Em seguida, Herodes constrói o segundo templo, que muito logo, 80 anos depois, é destruído. Então vocês veem que vindo aí o ismaelismo, eles trazem as leis. Hoje nós sabemos, que a lei nada mais é do que a lei ismaelita. A lei não tem nada com lei de Deus, tá? Se você pegar a interpretação da palavra lei, você vai ver algo chamado mordaça. Ou você faz ou você faz. É como qualquer lei secundária que você conhece no seu país. Olha, a lei é você não passar no radar na velocidade X. Eu vou desobedecer a lei e vou passar. Você pode passar, mas você vai pagar o preço. Mas a lei por exemplo, um exemplo que não existe esse tipo de lei. Vamos colocar um exemplo que tenha, A lei é ficar em casa das 10 da noite em diante. Você pode sair? Pode, mas você vai para o xilindró. É o exemplo. Então, lei, eu chamo isso. E Deus nunca deu lei para ninguém. Porque com a lei não existe livre-arbítrio. Não existe opção. A lei é a mordaça. A lei é o pega-pega. Não existe nada de opção. Então, ou você cumpre ou você sofre não cumprindo. Mas o que Deus quer para que nós entendamos melhor, que Ele deu os mandamentos. Mandamentos é o quê? É algo de instrução para sermos observadores, para observarmos. Então, se você quer viver bem, obedeça os mandamentos. Mais profundo, você quer obter a salvação, você aprenda a interpretar os mandamentos pelo sumo sacerdócio de Cristo, acreditando nele, então terá o arrebatamento para você, tá bom? Vamos lá. Então vocês sabem que lei é isso aí, tá? Então quando alguém fala para você, é lei, é isso, é aquilo, então você chega aqui na palavra, que nós vamos ler aqui, daqui a pouquinho, então você encontra alguém dizendo que João foi o último profeta da lei, Qual lei? A lei de Moisés, não é isso? Então falam isso. Mas depois você encontra João falando que ele não era profeta. E aí? Pastor, ele não quis se exaltar, mas quis mentir. É homem de Deus e humilde o bastante para não mentir. Então não existe mentira na palavra. Não existe.
O que existe é contradição de coisas humanas. Coisas humanas há sim contradição, mas as coisas espirituais não há contradição. O pastor, ele pega muito no extremo que quer corrigir Deus. Não quero corrigir Deus e jamais terei essa capacidade. Nunca quero ter essa capacidade. Quem sou eu? E jamais Deus vai fazer uma coisa para me corrigir ele, porque a sabedoria dele é infinita. Se existe alguma coisa que está contradizendo, é porque é dedo do homem, não de Deus, tá? Louvado seja Deus. Mas, prosseguindo o versículo, Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se complete. Isso quer dizer a queda do templo, que sabemos que foi no ano 70, certo? Então foi esse período que Israel foi levado cativo, tá? Glórias a Deus. Cristo nasceu onde? Belém. E tendo em vista a antiga aliança. Então ele nasceu na antiga aliança. Aquele tempo também era considerado ruim. Não era um tempo bom. O Senhor já era esperado pelo judaísmo, uma vez que o seu povo seguia as profecias. Então você vê que Israel seguia as profecias, tá? E o Messias era esperado. Inclusive, Israel até hoje espera o Messias. Logo que o mestre nasceu, ainda sendo criança, o Herodes já desejava matá-lo a todo custo. Na terra, o glorioso viveu sob a influência da antiga aliança. Então, todo o tempo do Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, foi o tempo da antiga aliança, tá? Ele começou, ele ensinou, ele diz que iria, que viria, mas ele mesmo viveu na antiga aliança. A nova aliança foi depois da sua morte, tá? Glórias a Deus. Ainda sendo filho de Deus, foi batizado no Jordão para entrar na outra etapa de salvação. Estava mudando agora a forma das pessoas terem salvação de Deus. Nela, os mandamentos seriam anunciados claramente. Então, agora nós estamos nessa nova aliança e os mandamentos são anunciados claramente, tá? Então, o diabo, ele quer tirar as nossas interpretações profundas da Bíblia de duas formas, né? Porque, aliás, é uma confirmação, né? Nós temos duas formas, é uma forma escrita para trazermos e depois lendo e ajudando a interpretar mais ainda. E o diabo não quer esse tipo de interpretação bíblica, porque ele sabe que poucas pessoas perecerão nessa meta de ensino, tá? Ele não quer que as pessoas se salvem. Então ele luta para tirar de quem tem visão de Deus a palavra verdadeira. Quem entendeu diz aleluia? Glórias a Deus. Naquele tempo, a palavra verdadeira saiu do mundo obscuro e todos perceberam a luz do Eterno brilhar no horizonte. Tá? Tem isso na Bíblia? Não tem. Portanto, eu não estou escrevendo Bíblia, tá? E nem reescrevendo Bíblia. Eu estou interpretando Bíblia. Quem é que é a luz do horizonte? Quem? Jesus, o nosso sumo sacerdote. Louvado seja Deus. Mateus 2:13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. É isso.
essa realidade que aconteceu quando Jesus nasceu. Não foi o que falamos? Que Herodes queria matá-lo a todo custo? Olha aí o versículo confirmando, né? Quando Jesus foi batizado por João, lá na frente, o Pai e o Espírito Santo estavam presentes, uma vez que a palavra diz vir o Espírito Santo em forma de pomba corpórea. Isso afirma que o sacerdócio levítico já havia terminado, tá? Então o sacerdócio levítico estava agora à base de sombra, tá? Já havia terminado. Mas por que o sacerdócio levítico terminou quando Jesus batiza? Por quê? Porque na verdade, irmãos, ninguém consegue manter-se de pé sem o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para ficar com Cristo, veio para ficar com quem está com Cristo, tá? Ele veio para ficar com quem realmente decidiu ele. Então, quem não estava com ele, estava contra ele, tá? Louvado seja Deus. O que isso significa, afinal? O Consolador saiu daquele sacerdócio, embora a espiritualidade adquirida já não existisse há muito tempo, tá? Então você vê que a espiritualidade do sacerdócio levítico já tinha perdido, desde quando as leis ismaelitas entraram em Jerusalém. Porque assim, irmãos, quando você manda Deus embora, o diabo entra por outra porta, tá? Essa é a verdade. Quando você não aceita Deus, o diabo entra com a rejeição por outro lado. E os corações endurecem, né? O eterno conselheiro apenas aguardava que as profecias se cumprissem para confortar o sacerdócio de Judá. Tá? Ele estava esperando as profecias se cumprirem, né? O Senhor ser batizado no Jordão e então consolar o sacerdócio de Judá, não é verdade? Foi isso que aconteceu. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Daí, amados irmãos, vocês viram, né? O que falamos aqui, interpretamos. É por isso que Satanás não gosta dessa forma de anunciar, tá bom? Mas nosso propósito é agradar o sumo sacerdote Jesus. O Espírito Santo ficou triste no judaísmo quando a nação permitiu o ismaelismo entrar com suas leis. Naquele período, o pacto foi quebrado. A aliança construída no Sinai perdeu a sua forma e todos se afastaram de Deus, até alguém no céu se oferecer para unir a aliança novamente. Quem foi que ofereceu no céu para unir a aliança novamente? O anjo Miguel? Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo que estava no céu era Jesus Cristo, né? Ele não era sumo sacerdote ainda? Não? Mas quando ele tornou sumo sacerdote? Na cruz? Ah, tá. Alguns líderes já tinham consciência de que o sacerdócio protegido por eles estava rachado, mas não queriam perder as regalias, tá? Todo mundo sabe que estava na derrota. Ou você acha que esse desespero todo que está por aí é o quê? Esse desespero aí é porque sabe que estão errados, mas procura todos os meios para manter a cota, bater a meta. Glórias a Deus. Hebreus 7:11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão.
Aqui já está falando de um outro sumo sacerdote, ou de outro sacerdócio que seria levantado, quer dizer, outra tribo, né? E não era mais aquela tribo, outro sacerdócio foi levantado, e esse sacerdócio foi da linhagem de Melquisedeque, e não pela ordem de Arão. Agora, por que foi na ordem de Melquisedeque, e não pela ordem de Arão? Afinal, quando Deus deu a aliança no Sinai, Arão era uma pessoa que tinha capacidade de tornar o sumo sacerdote. Ele foi o sumo sacerdote. Por que não prosseguiu segundo a ordem de Arão e veio pela ordem de Melquisedeque? Que Melquisedeque veio para estabelecer o sacerdócio, porque ele era rei de Salém e sumo sacerdote. E o Melquisedeque era um homem que não nasceu, também não morreu, também não teve pai, também não teve filho, nem princípio e nem fim de dias. Ele era sacerdote e rei. Por isso que fala que Jesus teria que vir da ordem de Melquisedeque. Salém depois recebe o nome de Jerusalém, e é a capital de Israel. Então você pega Jesus igualmente, aparece ele em partes, o sumo sacerdote. Depois aparece ele sendo rei dos reis. E ele é da tribo de Judá. Por isso que se fala, segundo a palavra, a ordem de Melquisedeque. Se fosse pela ordem de Arão, ele não poderia ser rei. Ele nasceu e ele vive para reinar, né? Como a aliança antiga deveria ser consertada, a pessoa que deveria fazer isso era Jesus Cristo, o Filho de Deus, e agora o sacerdote. Por que agora o sacerdote? Porque ele acabou de ser batizado. Ele era o Filho de Deus e foi batizado, e ele tornou-se sacerdote. Porque se alguém que não tivesse o sacerdócio dasse o sacerdócio para ele, você estaria dando algo que você não tem. Ninguém dá o que não tem. Então, mas Jesus, ele faz o que ele quer com a terra? Não, peraí. Se tem alguém que gosta de ordem, é Deus e o Filho dele e o Espírito Santo. É verdade. Não existe esse negócio de Jesus dar o golpe. Do nada eu sou o sumo sacerdote aqui e vou tomar o sacerdócio de Levi e a partir de agora eu sou o sumo sacerdote. Não existe. Ele recebe o sacerdócio de quem é sumo sacerdote? João Batista. Mas a razão de colocá-lo como profeta é que dá a entender mais tarde que Jesus deu o golpe. Você sabe o que significa a palavra golpe? Tomar a força. Então quando se toma a força é golpe. Tomar a força é característica de Deus? Não é. Então o Senhor tornou-se sacerdote. Pastor, e de sacerdote, ele poderia ser o sumo sacerdote eterno? Poderia, porque ele já era sacerdote. Então ele poderia conquistar. Por exemplo, Zacarias. Por que ele se tornou um sumo sacerdote diante de Deus? Porque ele era exemplar. E era um sacerdote exemplar da ordem de Abias. Então, quando se menciona que ele era um sacerdote exemplar, também diz que ele poderia ser o sumo sacerdote na morte do anterior. E sem contar que a mulher dele era uma das filhas de Arão. Então, tem tudo para ele ser um sumo sacerdote por parte dele e por parte da esposa. Mas não foi. Mas diante de Deus já era. Por isso João, filho único, tornou-se o sumo sacerdote. E quando se fala preparar o caminho, é entregar algo que possui para alguém. É preparar o caminho para alguém. Não é simplesmente pregar, sair pregando aqui. Olha, eu vou pregar aqui que daqui a pouco vem um fulano lá, está pregando do mesmo jeito, igual eu estou pregando. Isso aí não é preparar caminho, isso é dar lição para o que vem atrás. Se eu disser, olha, mamãe, você vai pregar aqui, estou preparando vocês aqui porque o pastor vai vir pregar. Ele está ensinando o pastor a pregar e não preparando o caminho do pastor.
Então, se João preparou o caminho pregando, ele estava ensinando Cristo como pregar agora. Olha, Cristo está vindo aí, então você tem que pregar assim, viu? Entendeu agora como é que funciona? Porque Cristo não precisava de ninguém ensinar ele nada. Ele já veio preparado para isso. Ele era preparado para isso. Tá? Então, meus irmãos, preparar o caminho é entregar uma função, tá? Após ser batizado por João, ele se tornou sacerdote, né? O Espírito Santo o leva para o deserto, onde ele jejua e vê de frente o usurpador jogado para baixo. Agora eu pergunto para vocês, enquanto ele estava jejuando, ele viu Satanás? Mas quando foi que Satanás apareceu? Terminado os 40 dias, né? Louvado seja Deus. Estando cientes de que Cristo veio preparado, pois já o era. Estamos cientes que Cristo veio preparado. Não precisava ninguém ensinar ele nada não, viu? Preparar caminho para ele, ele estava preparado. Precisava de uma função para não golpear. Ele precisava de sacerdócio para não golpear, tá bom? Então, se eu disser que João Batista era profeta, eu tenho que dizer que Cristo deu golpe. Louvado seja Deus. Naquele deserto, vendo o Senhor enfrentar grandes provas, aprendemos que devemos preparar para uma missão recebida. Nós temos uma missão recebida, tá? Porque aquelas provas de Cristo não foi em vão. Glórias a Deus. Após os 40 dias de jejum, Jesus, o sacerdote de Judá, né? Naquele tempo ele era sacerdote, né? Jesus, o sacerdote de Judá, retorna a Galileia e revela os seus 12 companheiros. Todo mundo vai conhecer os companheiros do Senhor, né? Ninguém conhecia ainda, ninguém sabia, nem eles mesmos sabiam que seriam os companheiros do Senhor, mas eles foram revelados a dedo pelo próprio sacerdote de Judá, que é Jesus Cristo. Logo, cumpre a função de um sacerdote, ensinando, curando e pregando o evangelho do reino. Pastor, onde está escrito isso, pastor? Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Glórias a Deus. Então vocês veem que ele curava, expulsava enfermidades, demônios e ensinava e pregando o evangelho do reino, né? A missão de Cristo como sacerdote não foi simples. Então vocês devem entender que a missão de Cristo como sacerdote não foi simples. Quando que ele se tornou sacerdote? Até quando? No batismo até morrer. Glória a Deus. Logo que não tinha a estatura daquele sumo sacerdote reprovado. Preste bem atenção que nós temos um item bastante complicado. Eu falo para vocês porque Deus nos deu essa palavra aqui bastante recheada de um entendimento que vocês nunca ouviram antes. Nunca. Preste bem atenção. A missão de Cristo como sacerdote não foi simples. Logo que não tinha a estatura daquele sumo sacerdote reprovado. Cristo não tinha a estatura daquele sumo sacerdote reprovado? Não tinha. Ele era um sacerdote, ele não era um sumo sacerdote. Então ele teria que obedecer o sumo sacerdote, não aceitando o que ele pregava, claro, mas teria que obedecer, porque ele era um mero sacerdote ainda. Escute bem, o Eterno precisava executar a missão sem cargo reconhecido. Todo mundo sabia que ele era um sacerdote, mas ele não era reconhecido no templo, e não podia ser reconhecido no templo, porque as tribos eram diferentes, né? Jesus é de Judá e as tribos que tomavam conta do templo eram de Levi. Diferente de muitos firmados em posições, de hipótese alguma, Cristo poderia desacatá-los. Não poderia. Então ele teria que pregar e não desacatar o sumo sacerdote, ou os sumos sacerdotes, tá? Isto é um exemplo de Deus.
para nós seguirmos como servos, tá? Então, se você quer ser um bom servo, veja como viveu, como vive, como anda um bom Deus. Agora, se você segue um Deus mau, você vai ser um péssimo servo, né? É verdade. Glórias a Deus. Em hipótese alguma, Cristo poderia desacatá-los, porque o seu posto era menor. Mas não era o Filho de Deus, pastor? Mas o posto dele na terra era menor. Calma aí que vamos chegar em João Batista agora. Amém? Glória a Deus. Talvez alguns me perguntem: João não preparou o caminho do Messias e não os desacatou? Será que João desacatou os sacerdotes? Vocês concordam ou discordam? Jesus não poderia, porque ele era um sacerdote. E João Batista desacatou os sacerdotes ou não? Dentro da Bíblia. Vamos ver. Sim, mas todos precisam saber que ele não era o profeta como dizem, e sim o sumo sacerdote que entregara a Cristo uma função. Por isso tinha autoridade do céu perante todos. Ele tinha autoridade até sobre o sumo sacerdote lá. Por quê? Porque ele era um sumo sacerdote preparado pelos céus. É verdade. Se ele fosse um mero profeta, ele não poderia dizer esse versículo, ele não poderia dizer muitas coisas que ele disse. Raça de víbora chamando de cobra. Ele não poderia falar isso, é desacato. Se nós conhecemos a hierarquia celestial, não podemos aceitar isso como algo normal, mas é um desacato. Mas por que ele desacatou? Porque ele não era um mero profeta. Se ele fosse um mero profeta, não poderia fazer isso. E aí? Fica você com João Batista sendo um profeta ou um sumo sacerdote que teve determinadas autoridades? Vamos lá. Lucas 1:5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Aí muitas pessoas dizem para você: "Rei, mas espera aí. Ela era das filhas de Arão. O pai dela chama Arão. Porque se o nome dela foi mencionado, o pai dela, biológico, por que o pai de Zacarias também não foi mencionado? Por que o pai dos outros não foram mencionados? Será que só ela que foi a sortuda de ser mencionado o seu pai? Ou Arão era uma pessoa importante, um sumo sacerdote, e era da linhagem, e ela era uma da linhagem dele? Então, explicado. Tá? Explicado aí. Agora vamos ver se João Batista era mesmo um profeta ou não. Porque o comportamento de um profeta é totalmente diferente. Tá? Então, por isso que quando uma pessoa chega profetizando algo, ele tem que profetizar dentro dos padrões, porque senão não é Deus. Tá? Aí tem aquela intuição. Vamos lá. Caros estudiosos, como os profetas se comportavam perante reis e sacerdotes? Também colocados por Deus? Os reis são colocados por Deus, até nos dias de hoje. Os sacerdotes também eram. Aqui apresentamos a missão de João Batista. De qualquer profeta de Deus, você ouvirá mensagens que ajudem os reis governarem bem a nação. Tá? Se parecer um profeta levantando contra as lideranças, ele não é profeta. Ele não é profeta. Ele auxilia reis e sacerdotes ou as pessoas. Mas vamos
vamos entrar nessa cogitação aqui, amém? De qualquer profeta de Deus, você ouvirá mensagens que ajudem os reis governarem bem a nação, uma vez que foi levantado para ajudar os sacerdotes a cumprir a vontade do Eterno. Certo? Como profeta, João teria que ajudar, viu, Márcio? Os sumos sacerdotes. Falar, olha, você saiu fora aqui, tem que ser assim, Deus está mandando dizer assim. O profeta é um conselheiro, tá? Deus manda fazer isso, se não fizer vocês vão perecer, e é assim. Mas não, chegou para o sumo sacerdote e disse, tu é racha de vibra. E aí? Como é que vamos ficar nesse negócio aí? Vocês estão vendo a gravidade da situação ou não? Estão ouvindo agora como funcionam as coisas? Vamos lá. O que ocorreu com João Batista foi completamente oposto. Ao contrário, né? Somente um sumo sacerdote poderia dizer essas palavras. Eu estou explicando, já provei, mas eu estou explicando para os tardios em entender, né? João seria um enviado de Deus, nascido na velhice de um casamento e filho de um sacerdote dedicado. Ele, como profeta, teria coragem de desmontar uma tribo inteira, que é Levi, anunciando que o seu fim estava próximo, sem mostrar uma saída? Teria coragem como profeta, que tem a unção de Deus, fazer isso? Se a tribo foi o Deus vivo que colocou ali, ele teria coragem como profeta fazer isso? Ou como sumo sacerdote, ele teria autoridade para passar o sacerdócio para a tribo indicada dos reis? Melquisedeque? Ele não poderia, ele teria que abraçar Herodes e dizer, Herodes, você é um homem de Deus, você governa bem, faz isso, faz aquilo. Mas ele chega para Herodes e fala, tu é um adúltero. Tu cobra. E aí, como é que funciona isso? Será que nós vamos ter pessoas estudiosas que vão parar e meditar nisso? Para vir à tona a verdade em pleno 2024? Então, porque acordem, porque se não acordar, igreja já está no último suspiro, está na UTI. Louvado seja Deus. Teria ele autoridade como profeta para desacatar tal liderança, comparando-as como cobra venenosa? Vibra é cobra venenosa. Teria ele, enviado de Deus, fazendo isso como qualidade de profeta? Mas está na Bíblia, pastor. Certo, está na Bíblia, mas nunca esteve na Escritura Sagrada. Louvado seja Deus. Não parece um tanto estranho essa escrita bíblica? Está na escritura original que João é um profeta? Pelos traços revistos aqui, João não veio profetizar, auxiliar o rei Herodes e nem consertar o sacerdócio levítico, mas preparar o caminho do Messias. Vocês entenderam a realidade, o que é preparar o caminho do Messias? Não é passar a mão nas costas de Herodes, não é tomar café, um chazinho com Caifás e Anás, não. De jeito nenhum, de hipótese alguma. Da família de Herodes que trouxe a morte de João Batista. E os sacerdotes mandavam todo dia alguém falar com ele quem ele era. Até um ponto ele dizer que ele era uma cana agitada no deserto. Mas vamos ver aqui. Será que João era profeta mesmo? Vamos ouvir na palavra? Evangelho de João 1:21. E perguntaram-lhe então que, és tu Elias?
e disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Será que João falou que não era profeta para limpar a própria pele? Será que ele tinha essa covardia? Será que ele era medroso? Será que ele usaria de mentira para fazer uma estratégia? Não. Simplesmente não era. Mas espera aí, pastor. Espera aí. Mas está na Bíblia que ele é profeta. Aí é que está o segredo. É porque Constantino esqueceu de mudar esse versículo aqui, viu? Esqueceu. Ou Deus não permitiu, né? Pelo lado correto, João Batista só poderia entregar o que lhe pertencia. Amém? Como Cristo recebeu o sacerdócio, onde mais tarde sua morte se tornou o sumo sacerdote. Logo, João Batista tornou-se sumo sacerdote após a morte do seu pai. Tá? Então, o pai dele morre, ele torna o sumo sacerdote e entrega o sacerdócio para Cristo. Mas o sumo sacerdote verdadeiro, ele se conquista por sangue na cruz. A partir do momento em que o Senhor Jesus deu o seu grito na cruz, se tornou o sumo sacerdote eterno. Agora não o conhecemos apenas como Jesus Cristo, mas o sumo sacerdote Jesus, que virá para resgatar as tribos dos filhos de Israel que esperam sua promessa. Tito 2:13. E aguardando a bem-aventurada a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. E aí, vocês veem que a palavra nos diz que se estamos com Cristo da forma correta, nós estamos na nova aliança. Amém? Glórias a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. Que Deus abençoe poderosamente os irmãos. Vamos orar a Deus neste momento. Maravilhoso Deus Todo-Poderoso, em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo, aqui agradecemos por esse estudo nesta noite, a nova aliança. Tome em tuas mãos, Senhor Deus, venha agraciar seu povo, sustentando todos debaixo das suas mãos poderosas, meu Pai. Em nome do Todo-Poderoso, quem se tornou sumo sacerdote na cruz do Calvário, nós o adoramos para sempre. Amém. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo, permaneça com todos. Dizemos juntos? Amém. Que o Todo-Poderoso vos abençoe. Fiquem todos com Deus, na paz do sumo sacerdote Jesus Cristo.